Bora de informação exclusiva no São Paulo. Quero contar para vocês como o Tricolor está usando a grana que era destinada pela Superbet ao pagamento de parte dos vencimentos de Oscar. O Oscar recebia 2 milhões e 300 mil reais mensais, sendo 1 milhão e 200 mil pagos pela Superbet. Você sabe, o Oscar na virada do ano decidiu se aposentar e embora ainda não tenha assinado a rescisão do contrato, ele deixou de receber seu salário a partir do mês de janeiro. Esse 1 milhão e 200 mil que eram pagos pela Superbet ao Oscar foram incorporados ao patrocínio e estão sendo depositados mensalmente na conta do São Paulo. O Tricolor pode usar esses 14 milhões e 400 mil ao longo de toda a temporada para buscar um outro jogador? Sim, vai depender do presidente Hélio Massis. Ainda não há uma decisão tomada e diante de todas as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa, que inclusive causaram nos últimos meses atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem, a tendência é que essa grana seja utilizada para pagamento de contas em vez da contratação de mais um atleta. O Cauli chegou, foi apresentado, é o quinto reforço que chega sem custos para a temporada. O São Paulo está atento ao mercado, de olho em oportunidades, mas sempre seguindo aquela regra de só contratar jogadores a custo zero e que não tenham salários exorbitantes. Só para completar o noticiário tricolor, contar que a comissão de ética formada no São Paulo fará audiência com Douglas Schwartzman e Mara Casares no dia 23 de fevereiro, ainda sobre aquele escândalo envolvendo a exploração de um camarote. E essa história de que José Aldo pode ser o terceiro reforço do São Paulo vindo do Mirassol em 2026. Confesso que ainda não havia ouvido nada a esse respeito, quando na live do canal da Nicola nessa segunda-feira, 3 torcedores do Tricolor diferentes vieram me perguntar: e aí, Nicola, tem alguma negociação? Entrei em contato com o Sandro Zardo, que é representante do José Aldo. O José Aldo é aquele volante que pertencia ao Ituano, foi comprado pelo Mirassol e quase se mudou para o Santos na virada da temporada. Entrei em contato e perguntei: aí, Sandro, o São Paulo está na parada? E a resposta do empresário foi, abre aspas, o São Paulo fez contato sim, em dezembro, mas não evoluiu. Haveria a necessidade da compra dos direitos econômicos e você sabe, São Paulo só tem feito movimentos sem a necessidade de colocação de dinheiro. Em relação ao Santos, também de acordo com o empresário, abre aspas, a negociação com o Santos não deu certo porque o José Aldo resolveu ficar no Mirassol, nem dei continuidade às conversas. O atleta tem 27 anos de idade, 10 partidas em 2026, um gol e uma assistência. Havia chegado no ano passado por empréstimo do Ituano, quando foi comprado. Sobre mais contratações no São Paulo, o Tricolor já anunciou a chegada do Cauli e ainda não fecha o mercado. A janela fica aberta até 3 de março e o Tricolor está de olho em alternativas, sempre naquele modelo de não investir dinheiro na aquisição de reforços. Hora de falar sobre o São Paulo, que está em busca de estádio para a disputa da semifinal do Paulistão. Primeiro, São Paulo precisa eliminar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Não há uma missão fácil, mas como o São Paulo não pode ser pego de surpresa e precisa se planejar, há necessidade, em caso de classificação contra o Red Bull Bragantino e de um adversário com pior campanha, ou seja, com o São Paulo sendo o mandante, de o Tricolor buscar um estádio para jogar. Isso porque o Morumbi estará cedido para os shows do AC/DC, banda de rock que já tinha essas apresentações marcadas desde o ano passado. Nos últimos dias, o São Paulo fez uma consulta ao Guarani, dono do Brinco de Ouro da Princesa. Na temporada passada, você vai lembrar, São Paulo fez seus jogos enquanto não teve o Morumbi na Vila Belmiro. A avaliação da nova diretoria é de que é um estádio muito pequeno, que contempla poucos torcedores e mais. Garante pouco dinheiro até por conta dessa baixa capacidade de público, 13, 14, no máximo 15 mil pessoas. O Brinco de Ouro atrairia torcedores do São Paulo de todo o interior e com capacidade bem maior. Estádios em São Paulo acabaram sendo descartados. O Pacaembu pela grama sintética é algo fora de cogitação. O Canindé hoje tem capacidade para 15.500 pessoas, também acabou ficando distante. O São Paulo não gostaria de jogar no Allianz Parque por conta do gramado sintético e a relação com o Corinthians não lhe permite sugerir que o São Paulo jogue como mandante na Neoquímica Arena. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Se você fosse o presidente Hélio Massis, qual estádio escolheria para jogar caso o São Paulo precisasse de um campo sem contar com Morumbis? Bora falar agora sobre o São Paulo e uma reviravolta curiosa. Desde que Hernan Crespo deu uma entrevista que soou muito mal para dirigentes e torcedores do São Paulo, afirmando que a briga do Tricolor era por fazer 45 pontos para escapar do rebaixamento, as coisas mudaram radicalmente para o São Paulo. Foram 6 jogos seguidos a essa declaração, com 5 vitórias e 1 empate.
São Paulo não mais perdeu, o único empate contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, as vitórias contra Flamengo, Santos, Primavera, Grêmio e Ponte Preta. A vitória desse domingo por 2-1 contra a Ponte, num jogo em que o São Paulo foi só ok, assegurou a classificação do tricolor para a próxima fase. São Paulo terminou em sexto, com 13 pontos e vai pegar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Red Bull foi o terceiro. Importante registrar que o São Paulo vence a Ponte Preta com gols de Lucas Ramon, outra bela atuação do ex-lateral do Mirassol, e também de Caleri, que marcou pela quarta partida consecutiva. O Caleri aos pouquinhos vai readquirindo a melhor condição depois de uma cirurgia no joelho que o afastou durante toda a temporada passada. Só para completar, no confronto contra o Red Bull em Bragança, São Paulo vai precisar quebrar uma escrita. Desde que o Red Bull se tornou uma SAF, São Paulo ainda não venceu o time adversário em Bragança Paulista, e o fato de não vencer, se o São Paulo perder, tá fora. Se o São Paulo empatar a decisão por pênaltis, o tricolor vai precisar vencer o Red Bull Bragantino em Bragança para não depender das penalidades máximas e seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Paulista. Só uma pergunta, você acha que o Crespo declarou aquela história dos 45 pontos porque de fato temia que o São Paulo brigasse contra o rebaixamento, ou era uma forma de tentar defender seus jogadores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre novo patrocínio no São Paulo. O tricolor acerta os últimos detalhes para fazer da Unimed substituta da Blue Saúde. Você vai lembrar que no ano passado o tricolor acabou rescindindo o contrato com a Blue Saúde por falta de pagamento. A operadora de planos de saúde estampou sua marca entre julho de 2024 e setembro de 2025. São Paulo hoje cobra na justiça 6.200.000 reais da Blue Saúde e procura desde o fim do ano passado uma parceira para ocupar esse espaço. Espaço livre na barra da camisa, um dos mais nobres. E a ideia do São Paulo é chegar entre 15 e 20 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de marketing do São Paulo. Ela disse que existem negociações com a Unimed, existe a expectativa de um acordo, mas nada ainda fechado. Só para completar, registrar que Arboleda, zagueiro liberado pelo São Paulo para resolver problemas pessoais no Equador, foi visto assistindo no estádio a Barcelona de Guayaquil e Inter Miami, um amistoso internacional, que repercutiu muito mal, especialmente entre torcedores do São Paulo. Isso porque esse jogo acontecia em paralelo ou no mesmo horário de São Paulo e Primavera. São Paulo alega que não vê problema nenhum, o cara tá lá no Equador resolvendo problemas pessoais e usa o seu tempo como bem quiser. Mas entre torcedores do São Paulo não pegou muito bem. Arboleda, que é esperado na próxima semana para voltar ao tricolor. Quero falar sobre o São Paulo, que fez acordo com o seu elenco para pagamento das imagens atrasadas. O presidente Harry Macis, desde que assumiu no lugar de Júlio Casares, se mostrou muito incomodado com o atraso no pagamento dos direitos de imagem. Qual era a estratégia do São Paulo? Deixava 2 meses pendente, quando estava próximo de vencer o terceiro mês, que permitiria aos atletas ir à justiça para quebrar contrato, ele pagava 1 mês. Então o São Paulo sempre tinha 2 meses de direitos de imagem atrasados. Harry Macis procurou os jogadores e ofereceu um parcelamento desses 2 meses, que eram quase 3 de direitos de imagem atrasados, para serem pagos ao longo de 10 parcelas, com a promessa de que não vai mais deixar direitos de imagem atrasarem. Os jogadores aceitaram a sugestão do presidente. Rafinha e Rui Costa tiveram um papel importante nessas tratativas, e a tendência é que o São Paulo passe a pagar tudo absolutamente em dia. Salário em carteira no 5º dia útil do mês, direitos de imagem no dia 30. Só para completar sobre o tricolor, Arboleda foi liberado para resolver problemas pessoais no Equador, fica de fora da partida contra a Ponte Preta e não há ninguém que saiba a data da volta do atleta. A expectativa é de que ele volte o mais rápido possível. Sobre renovações, Luciano estendeu seu contrato até 2028 e tudo se encaminha para que Negrutti seja o próximo a ter seu vínculo prorrogado. Volante da base, que ainda não conseguiu explodir no time principal, mas é muito bem avaliado. Ele chegou a ter proposta do Verona, mas preferiu permanecer no timão. Você gosta do Negrutti? Renovaria o contrato do Luciano? O que você pensa sobre Arboleda liberado para visitar familiares e resolver questões pessoais no Equador? Já usa o espaço para comentário e opine sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.